Elas são loiras, grandonas, produzem muito mel e estão na tão desejada lista das urussus do Brasil. Desejo na criação de muitos meliponicultores Brasil afora. Hoje eu vou te mostrar o guia completo de informações e manejo sobre a criação da abelha bugia ou a urussu amarela da Mata Atlântica. Mas antes, editor, por favor, roda a vinheta. Primeiro, eu sei que a bugia de todas as urussus talvez seja uma das mais desejadas, uma das mais queridas e também uma das mais criadas no Brasil todo. Por isso, se você é um apaixonado e amante das bugias, eu já vou pedir a partir de agora para você deixar um like nesse vídeo aqui, para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os grupos que você tem aí, que conhece que tem alguém que cria bugia, ou se você já conhece algum criador que tem a bugia no seu plantel, porque essa é de fato uma abelha que mexe com os nossos corações, incluindo o meu, afinal tem até ela tatuada aqui no meu braço. Se você é um apaixonado pelas bugias como eu, deixe seu like aí, porque esse vídeo aqui dá trabalho para ser montado, dá trabalho para ser produzido e vai ser muito bom poder contar com o seu reconhecimento e também o seu acompanhamento aqui na nossa colmeia de abelhudos do YouTube. E aí, já se inscreveu? Então bora pro conteúdo. A bugia é uma abelha conhecida com dois principais nomes populares. Um deles classifica bem essa espécie apesar de ser um nome popular, e o outro é um nome popular mais abrangente. Urussu amarela pode sim ser um nome popular da abelha bugia, está correto chamá-la de urussu amarela, porém existem outras espécies de urussus amarelas no Brasil e no resto da América do Sul. A gente tem em torno de 12 espécies de urussus que têm a coloração amarelada e são também chamadas de urussus amarelas. Por isso, chamar a bugia apenas de urussu amarela pode gerar confusões. O outro nome popular é justamente o nome bugia. E esse nome se dá por conta do macaco bugio que ocorre na Mata Atlântica, também no mesmo bioma que a abelha bugia. Então, por compartilharem características em comum, o nome bugia acabou pegando muito mais para essa espécie. Mas, de fato, o que mais a gente pode levar em consideração na hora de nomear a abelha bugia é o seu nome científico, assim como para qualquer outra espécie de abelha sem ferrão, para que não hajam confusões, problemas com relação à classificação dela. E o nome científico da bugia é Melipona monduri. Ela faz parte do grande, desejado e maravilhoso gênero Melipona, que é composto pelas abelhonas sem ferrão de grande porte, como a mandaçaia, as outras urussus, manduri, guaraipo, entre muitas outras. A bugia tem uma distribuição geográfica até que bem ampla para uma espécie de melípona, que normalmente essas espécies de grande porte, elas têm regiões específicas de ocorrência geográfica que são bem pontuadas, ou por conta de biomas, ou por conta de ecossistemas, ou por conta de vegetação, ou por conta de clima. Um exemplo claro disso é a urussu do Espírito Santo, a urussu preta ou urussu capixaba. Ela ocorre em uma região específica do Espírito Santo de montanha, que compreende em torno de uns 7 ou 8 municípios, ou seja, é uma região muito restrita. Isso faz com que essa espécie, inclusive, esteja listada no livro vermelho de ameaçados de extinção, publicado pelo Instituto Chico Mendes de Preservação à Biodiversidade, ou o ICMBio. Essa é uma espécie de abelha nativa sem ferrão, então, junto com outras espécies, como a Melipona scutelaris, a urussu nordestina, que estão no livro de ameaçados de extinção. E muito disso se dá por conta da diminuição da região natural do seu habitat, né? Por conta de desmatamento, queimada, construção. Isso vai reduzindo o espaço que ela tem disponível não só para coleta de alimento, mas também para a construção dos seus ninhos. E por ter um espaço já tão restrito, a espécie acaba tendo problemas para conseguir se reproduzir. Porém, isso não é um exemplo para a abelha bugia, apesar de sim, o bioma natural de ocorrência dela ser a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica ser um dos biomas que mais sofreu degradação desde o período da colonização até agora, a bugia ainda tem alguns remanescentes importantes e grandes de Mata Atlântica em que a espécie consegue ser preservada com certa tranquilidade, tá? Então a ocorrência geográfica da bugia, ela se dá desde ali do estado de Santa Catarina, do sul do Brasil, até os estados do nordeste do Brasil, mais ou menos lá na Bahia, terminando ali na Mata Atlântica do Nordeste. Toda essa faixa, então, de Mata Atlântica da borda do Brasil, praticamente, tem ocorrência natural dessa espécie, Melipona monduri, conhecida popularmente como bugia. Mas, Gabriel, a bugia, ela só ocorre no litoral? Não, ela ocorre
ocorre no bioma da Mata Atlântica. É importante a gente considerar que o bioma da Mata Atlântica, ele não compreende apenas a faixa costeira. É claro que são os estados que compreendem a faixa costeira, mas não é literalmente o litoral. A Mata Atlântica, ela também entra para dentro do estado alguns bons centenas de quilômetros em algumas localidades. Então, em todos os locais que tem a ocorrência principal da Mata Atlântica como bioma principal da cidade, do estado, então a gente tem grandes chances de ter ocorrência da bugia. Um exemplo é Grande São Paulo. A Grande São Paulo é um local de ocorrência de bugia. A Serra da Cantareira, que fica próxima da grande capital, é um local de ocorrência natural de bugia. A Serra da Mantiqueira é um local de ocorrência natural de bugia. A Serra do Mar, nas regiões de altitude, são locais de ocorrência natural de bugia. Não é apenas o litoral, mas sim a faixa litorânea que compreende o bioma da Mata Atlântica. E agora vem uma grande polêmica e dúvida de grande parte dos meliponicultores, mas principalmente da comunidade de meliponicultores do sul do Brasil. Gabriel, bugia ocorre no Rio Grande do Sul? Eu fui recentemente palestrar no primeiro Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que fizeram quando eu cheguei lá foi perguntar sobre a ocorrência natural de bugia. E sim, nas pesquisas, no catálogo MOR, que são os catálogos científicos que a gente utiliza para entender a distribuição geográfica dessas espécies neotropicais, a distribuição geográfica da bugia ela se limita até o estado de Santa Catarina. Então o estado do Rio Grande do Sul não entra na lista de distribuição geográfica da espécie Melipona mondori. Porém, eu preciso alertar que pode sim haver controvérsias. Então essa não pode ser uma verdade absoluta. Você que está no Rio Grande do Sul, pode ficar tranquilo que sim, pode ter chance da bugia ocorrer geograficamente, naturalmente, aí no estado do Rio Grande do Sul, na Mata Atlântica, presente no estado também. O que acontece? Esses catálogos científicos, eles utilizam pesquisas que são feitas nos estados para poder pontuar a distribuição geográfica de alguma espécie. Então, se o estado do Rio Grande do Sul ainda não fez nenhuma pesquisa de ocorrência geográfica de bugia, nenhum estudo de campo, entrando em Mata Atlânticas preservadas aí do estado para verificar se existe ou não ocorrência de ninhos naturais, levantamento de espécies nas matas mais preservadas para verificar se encontra alguma campeira de bugia, até que não seja feita uma pesquisa dessa, que até então não existe, a gente não consegue dar certeza que realmente a bugia não ocorre no estado do Rio Grande do Sul. Então, por enquanto, eu não posso dizer para vocês que ela ocorre e também não posso dizer que ela não ocorre, até que surja um estudo de levantamento de fauna nessas regiões, tendo como base, tendo como ponto objetivo principal o levantamento da Melipona mondori. Entendido? Então ainda é incerta essa pergunta. A bugia é uma abelha membro do gênero Melipona, ou seja, uma das principais características morfológicas dela é ter um tamanho corporal grande quando comparada a outras espécies de abelhas sem ferrão, menorzinhas, mais esguias, mais magrinhas, como são chamadas popularmente de trigoniformes, jataí, mirim, iraí, entre outras espécies. O tamanho corporal da bugia, ele varia entre 10 e 12 milímetros de comprimento aproximadamente. Podem ter algumas operárias maiores e algumas operárias menores, dependendo muito do tipo de genótipo que você tem aí no seu meliponário. A bugia, como outro nome popular propriamente já diz, ela é uma abelha com coloração predominantemente amarelada. Os olhos são ligeiramente esverdeados e ela tem aí o fim das corbículas, o fim das suas pernas, normalmente as pernas traseiras principalmente, de uma coloração mais escura. Mas em geral, a bugia é uma das urussus amarelas que mais tem a presença da coloração amarelada. Por isso que inclusive o outro nome popular dela é bugio, porque o macaco bugio tem uma coloração também praticamente toda amarelada, alaranjada, como por exemplo os pelos do tórax da abelha bugia também podem ser. Existem duas espécies também chamadas de urussus amarelas que podem apresentar características semelhantes às características da abelha bugia, e é importante a gente entender como diferenciá-las. A primeira é a Melipona rufiventris, a urussu amarela do Planalto Central, chamada também de tujuba, e a outra é a Melipona flavolineata, a urussu amarela do Nordeste brasileiro, ocorrente ali na região do Piauí. Por uma questão de distribuição geográfica, a Melipona flavolineata e a Melipona mondori, elas não têm uma região de ocorrência que se encontram. Então, se você está na região de ocorrência ali da Melipona flavolineata, que é o interior do Nordeste brasileiro ali, e está com uma colônia de urussu amarela, então muito provavelmente se trata da Melipona flavolineata. Agora, por uma questão de ocorrência geográfica, a maior confusão entre a identificação de duas espécies de urussus amarelas
delas, se tratando da bugia e outra espécie, é com a bugia, Melipona mondori, e a tujuba, a urso amarelo do Planalto Central. Isso ocorre porque a urso amarelo do Planalto Central, ela ocorre na região de transição da Mata Atlântica para Cerrado e Cerrado. Já a bugia ocorre na região de transição de Mata Atlântica para Cerrado e Mata Atlântica. Então, nessas regiões de transição, a gente pode encontrar as duas espécies ocorrendo. E isso dificulta um pouco a diferenciação de uma para outra para os meliponicultores que estão nessas regiões. Então, aqui eu vou passar alguns pontos que você deve observar para entender se a sua colônia se trata de uma rufiventris ou se a sua colônia se trata de uma abelha bugia. Primeira coisa, observe a população da colônia. Em geral, a Melipona mondori, que é a bugia, ela tem um número de população de abelhas um pouco maior quando comparado com a Melipona rufiventris, tá? Então isso pode te ajudar a diferenciar, mas não é uma regra. Segunda coisa, você pode observar o tamanho das abelhas. A Melipona mondori tem um tamanho ligeiramente maior quando comparado à Melipona rufiventris se a gente colocar uma ao lado da outra, mas vale lembrar que isso também não é uma regra. E por fim, mais ou menos importante, tem um último ponto de avaliação que você pode utilizar como de fato uma regra para diferenciar uma espécie da outra. Afinal, foi comprovado por pesquisas científicas que esse é realmente um ponto que a gente pode utilizar para diferenciação dessas duas espécies, que são os pelos das tíbias das pernas traseiras. Como assim, Gabriel? Bom, traduzindo, são os pelos que ficam no terceiro par de pernas, o último par de pernas das operárias dessas duas colônias, dessas duas espécies. O terceiro par de pernas é onde a gente tem a estrutura chamada de corbícula, que é o que vai transportar o pólen da flor até a colônia. E é justamente essa estrutura que a gente vai utilizar para avaliar se a espécie se trata da rufiventris ou se trata da Melipona mondori. Se for uma Melipona rufiventris, esses pelos que você vai observar ali na corbícula da rufiventris são de coloração escura, amarronzada. Se for Melipona mondori, em geral esses pelos têm também coloração clara, amarelada, assim como o resto dos pelos pelo corpo da Melipona mondori. Então a gente já consegue diferenciar por esse ponto. Mas, Gabriel, é muito pequenininho, tenta usar uma lupa aí que você vai conseguir. Esse aí é a diferenciação científica que você pode utilizar para não ter que partir para o lado da taxonomia, que já é uma coisa mais complicada. O ninho das bugias, ele é um ninho que se assemelha muito ao tradicional quando comparado a outros ninhos de outras espécies de abelha sem ferrão. Então são discos de cria em formato horizontal, onde as células ficam agrupadas uma ao lado da outra. Também tem invólucro na composição da colônia, protegendo os discos de cria contra a flutuação de temperaturas, que é realmente mortal para o desenvolvimento das crias. Nas periferias do ninho a gente tem os potes de alimento e as colônias são mantidas principalmente em caixas modelo racional, que a gente tem vários módulos um em cima do outro, imitando o oco natural. Logo que a gente se depara com uma colônia de bugia, a primeira estrutura que a gente consegue observar é o pito de entrada. O pito de entrada da bugia, ele pode ser raias convergentes, como no caso da mandaçaia, ou ele pode ser apenas algumas pontuações de resina e barro que elas fazem adornando o pito de entrada. Tanto um quanto o outro podem ter deposição de uma resina avermelhada, que é tradicional da bugia. Essa resina avermelhada, ela é de uma planta que ocorre na região natural de ocorrência dessas colônias, dessa espécie. E coletar essa resina avermelhada é um sinal de saúde dessa colônia. Então, quanto mais avermelhado está o pito de entrada, é claro, dependendo da região, melhor está a saúde dessa colônia que está tendo essa prática, que é uma prática benéfica para a colônia e benéfica para o seu desenvolvimento. E isso tem uma explicação. Uma pesquisa científica mostrou que este padrão de cor, ele emite uma radiação ultravioleta, uma radiação de cor ultravioleta, que é sim identificada pelos olhos compostos das abelhas, não só as bugias, mas as outras, e pode mostrar para as bugias como encontrar com facilidade as colônias delas no meio de matas fechadas. Afinal, este adorno no pito de entrada, quando reflete luz ultravioleta, ele emite um padrão de cor e de forma de cor bem específico, que é como se fosse uma digital daquela colônia, que facilita a identificação por parte da operária que saiu para a coleta de alimento externo. E aí já estava a explicação da importância disso para as colônias de bugia. Saindo do pito de entrada, entrando dentro da colônia, a gente tem o túnel de ingresso, que é uma estrutura muito comum em outras espécies de abelha sem ferrão. É como se fosse um túnel construído de cerume, de batume, que vai proteger e direcionar as abelhas que estão entrando nessa colônia para a região do ninho. Porém, até chegar no ninho, tem um certo trajeto a ser percorrido, que assim como o pito de entrada tem a função principal de defesa da colônia. Afinal, durante esse trajeto, terão várias operárias guarda deste ninho prontificadas para proteger a colônia na entrada ou invasão de algum tipo de inimigo natural. Saindo do túnel de ingresso, a
gente já chega de fato na região do ninho, que é onde fica o agrupamento das células de cria, que formam os grandes discos de cria da abelha bugia, e toda a região do ninho, que é basicamente o agrupamento de um disco em cima do outro. É no ninho que a rainha e as operárias jovens ficam, fazendo ali o processo de postura e aprovisionamento, colocação de alimento dentro da célula de cria, chamado de POP, processo de aprovisionamento e postura, um processo muito importante para o desenvolvimento dessa colônia. Saindo do ninho, a gente tem justamente o invólucro, e depois do invólucro, os potes de alimento. E isso compreende as principais estruturas de um ninho de bugia. A caixa ideal para a criação de bugia, por conta dessa conformação natural, que é muito semelhante também à conformação natural de bugia encontrada em ninhos naturais, em ocos de árvore, que é o principal material utilizado para a nidificação da bugia, é a caixa modelo IMPA. A caixa IMPA é essa caixa modular que eu tenho aqui atrás de mim, que eu crio as minhas colônias de bugia, inclusive nela. É uma caixa que tem várias repartições, começando na repartição do ninho, depois vindo para o sobreninho, melgueira e melgueira. Caso tenha uma produção de mel boa, você pode adicionar mais melgueiras. Essa caixa é uma caixa muito boa para o desenvolvimento de colônias de espécies que são adaptadas a construir os seus ninhos em ocos verticais, ou seja, ocos em troncos que são verticais. Afinal, essa caixa respeita exatamente essa conformação e foi criada, testada e aprovada por pesquisas, seguindo justamente uma réplica do que seria a conformação natural das colônias de abelha sem ferrão nos troncos de árvores. E além de ser boa para abelha bugia, a caixa IMPA facilita muito o manejo por parte do meliponicultor, afinal é uma caixa modular e você consegue abrir a região da colônia que você precisa para resolver algum problema específico ou aplicar algum manejo específico, facilitando não apenas o manejo de divisão, mas também manejo de transferência, limpeza ou qualquer outro manejo de recuperação de UTI de abelhas que você queira aplicar com a sua colônia de bugia. A caixa IMPA para bugia, ela tem que ter em torno de 18 por 18 centímetros internos de comprimento, ou seja, uma caixa modelo grande, afinal é uma espécie que tem bastante população de abelha e também constrói estruturas grandes, então precisa de bastante espaço interno. A espessura mínima da madeira para a caixa de bugia é no mínimo de 3 centímetros, que ela é uma espécie que precisa de uma boa termorregulação, e as caixas têm que ter em torno de 7 a 8 centímetros de altura de módulo para ninho sobre ninho e de 4, 5 até 6 centímetros de altura de módulo para as melgueiras. Pode ter fundo ou porão melgueira nas caixas de bugia, como pode não ter, mas, na minha opinião, de quem cria bastante bugia e também para os meus alunos, as caixas que tem aquele porão no fundo, que tem o ninho separado do fundo, são melhores para o manejo de multiplicação da bugia. Ela tende a aceitar e formar rainhas mais facilmente quando a divisão é feita com estes módulos também. Portanto, na minha opinião, na opinião de outros criadores de bugia, a caixa modelo IMPA é a melhor caixa para a criação dessa espécie. Das colônias de bugia, assim como a maioria das espécies de abelha sem ferrão, se dá por um processo chamado de enxameação. A enxameação, ela inicia quando uma colônia natural de bugia ou de qualquer outra espécie de abelha sem ferrão atingiu seu limite de desenvolvimento naquele oco que ela está inserida. Chegando nesse limite, como ela não para de se desenvolver, ela precisa dividir esse espaço, liberar esse espaço, e ela faz isso dividindo a quantidade de operárias, quantidade de recursos que ela tem e levando uma parte disso para um outro local, para então formar um novo ninho. No caso específico da bugia, na hora de encontrar este novo local, elas vão testar tamanho, que precisa ser de no mínimo 6 litros para ela construir um ninho, vão testar a altura desse oco, que precisa estar a pelo menos 3 metros de altura, segundo as pesquisas que buscaram os principais ninhos de bugia em várias regiões da Mata Atlântica. Todos eles estavam acima de 3 metros até 5 metros de altura nas árvores. Precisa ter uma árvore de pelo menos 50 centímetros de diâmetro, altura de peito, ou seja, só árvores de grande porte que são utilizadas para ela bugia para nidificação. E em pesquisas foram algumas espécies específicas de árvores que foram utilizadas. Então essas características, elas são buscadas, testadas e caso sejam aprovadas, então a nidificação, a multiplicação natural das colônias de bugia acontece. Assim que um local é aprovado, algumas operárias de bugia vão começar a preparar este local para receber a princesa, construindo as estruturas iniciais de cria da colônia e também as estruturas iniciais de aprovisionamento de alimentos, como os potes de alimento. Finalizado isso, um grupo de operárias junto com a princesa vai voar até este novo local e vai iniciar o processo de desenvolvimento dessa princesa para receber a cópula de um zangão. Esse desenvolvimento dura em torno de 1 semana a 10 dias, onde elas vão alimentando bastante a princesa para formar e desenvolver
as estruturas reprodutivas dela. Depois desse período, a princesa vai começar a exalar feromônios chamando os machos para acasalamento. E quando estiver pronta, ela vai sair para realizar o que a gente chama de voo nupcial, onde o macho vai copular com ela, passando seus genes. Então a princesa regressará para esta colônia e começará a se desenvolver como uma rainha de fato, iniciando as suas primeiras posturas. E a partir desse momento, a gente tem o que chamamos de fato de uma colônia de abelhas sem ferrão já estabelecida. É importante entender que o período do ano, ou seja, a sazonalidade, as estações do ano, elas são muito importantes para o desenvolvimento e a criação de abelha bugia. A sazonalidade tem muita influência sobre o desenvolvimento das colônias de bugia. Afinal, a Mata Atlântica é um bioma muito sazonal, que respeita muito bem as estações do ano. E temos estações muito bem pontuadas e marcadas, onde no inverno e no outono as folhas caem, as plantas entram em recessão, de produção, entram em um período de reclusão, e na primavera e no verão as plantas começam a entrar no seu ciclo reprodutivo, o que é muito bom para as abelhas. Então entender isso, respeitar isso na criação de bugia, estar pronto para que quando o alimento faltar no inverno e no outono, você fazer uma alimentação de reforço frequente e periódica com suas colônias, é a chave de sucesso para a criação dessa espécie. A organização das colônias de bugia é muito semelhante à das outras espécies de abelha sem ferrão. Ela tem 3 castas principais dentro da sua sociedade. São também insetos eusociais, que é o mais alto nível de organização social em colônias de insetos, e por conta disso, as castas que são ocorrentes nos ninhos de bugia são muito bem marcadas e as divisões de trabalho são muito bem pontuadas, para que a colônia consiga se desenvolver bem e funcionar bem da forma como tudo deve funcionar. A primeira casta é a casta dos zangões, uma casta quase que exclusivamente destinada à reprodução. Os zangões são produzidos principalmente em época reprodutiva. Afinal, se não for para fim reprodutivo, eles não têm muita função dentro da sociedade das abelhas sem ferrão, senão alguns pequenos trabalhos ali manuais, como limpeza da colônia ou manipulação de alguns recursos. Mas nada muito importante. A principal função de fato do zangão é a função reprodutiva, por isso a produção de zangões nas colônias é destinada ao período reprodutivo da colônia, que normalmente acompanha o período reprodutivo das plantas que estão ocorrendo na região que essa colônia está. Os zangões das bugias, assim como os zangões de outras melíponas, eles têm o tórax e a cabeça em geral um pouco maior do que quando comparado às operárias. Além disso, a antena dos zangões pode ter um segmento a mais do que a antena das operárias, tornando as antenas deles um pouco maiores quando comparado com as operárias. O abdômen do zangão, diferente da operária, ele é um pouquinho menor e ele tem um tamanho corporal muito semelhante, se tratando de melíponas, assim como a bugia. A segunda casta é a casta real, composta pelas rainhas cisogástricas, que são as rainhas já copuladas e acasaladas, e as rainhas virgens, que são chamadas popularmente também de princesas. A geração de rainhas nas colônias de Melipona mondui segue o mesmo padrão que as outras bugias. Elas nascem de células normais, assim como as células de operárias, onde a quantidade de alimento não tem tanta influência sobre o surgimento ou não de uma princesa ou operária nas colônias de bugia. As rainhas são facilmente identificáveis pelo abdômen fisogástrico, que é essa bundona que elas têm, muito grande quando comparada às outras operárias. Porém, as princesas pode ser uma tarefa mais difícil de identificar e diferenciar elas de outras abelhas na colônia de bugia. As princesas têm uma coloração predominantemente amarronzada. Quando comparadas às bugias adultas, elas são nitidamente mais amarronzadas. Além disso, o abdômen das princesas é basicamente a maior estrutura do seu corpo, além de apresentar poucos pelos e ter uma coloração amarronzada bem brilhante. O tórax das rainhas virgens ou princesas, ele é menor do que o tórax das operárias, mas a estrutura que é menor quando comparada à estrutura das operárias é a cabeça. Por conta das operárias terem os músculos mandibulares muito bem trabalhados para poder manipular cera, que é uma atividade difícil, de grande esforço, a cabeça das operárias se torna uma cabeça grande. Já a princesa não precisa fazer esse tipo de trabalho, onde a cabeça dela vai ter principal função de alimentação ou dispersão de feromônios. Então ela não tem esses músculos bem pronunciados, o que faz com que a cabeça dela seja bem menor quando comparada a uma cabeça de operária, o que já facilita bastante a diferenciação. E por fim, mas não menos importante, na verdade, até mais importante do que as outras, a gente tem a casta das operárias. As operárias nas colônias de bugia, assim como em todas as espécies de abelha sem ferrão, elas são responsáveis por basicamente a maioria ou todas as funções do ninho que não sejam as funções reprodutivas ou de dominância. Então as operárias, elas são construtoras, coletam alimento, são guardas, elas são operárias escoteiras que buscam novos locais para ninho, elas fazem basicamente tudo. A caça das operárias
é a casta mais numerosa das colônias de bugia, e na espécie Melipona mondre elas tendem a viver em torno de 40 a 45 dias, algumas mais, algumas menos, dependem das condições do ambiente, das condições de alimentação. Esse é um valor muito variável, mas a média fica entre 40 e 45 dias de vida por operária de bugia. O trabalho das operárias nas colônias de bugia, assim como para as outras abelhas sem ferrão, ele é dividido de acordo com o tempo e a experiência dessa operária. Assim que ela nasce, nos primeiros 20 dias, essa operária ela vai ser destinada para trabalhos internos na colônia, trabalhos em que não são muito arriscados ou que não exigem muita experiência. Nesse período elas vão trabalhar como nutrizes, alimentando outras abelhas ou cuidando da cria. Elas vão trabalhar como construtoras, fazendo manipulação de cera, que é bastante produzida por abelhas jovens, e incorporando nas células de cria, no invólucro, nos potes de mel. E elas também podem trabalhar aprovisionando os potes de mel, ou seja, cuidando do alimento que chega pelas operárias campeiras mais avançadas de idade e também mais experientes, e pegando esse alimento, colocando e armazenando ele da forma correta dentro da colônia nos potes de alimentação. Já depois dos primeiros 20 dias de vida, quando elas já são mais experientes, essas operárias então elas vão passar a ser destinadas para trabalhos de maior risco, que exigem maior experiência, como os trabalhos externos. E ela vai ter possivelmente uma das 3 principais funções externas: ou coletora de alimento, chamada de campeira, que é aquela abelha que traz o alimento do campo para a colônia, ou guarda, que é a abelha responsável pela proteção do ninho, ou abelha pioneira e escoteira, que são os responsáveis por encontrar novos locais para a construção de outros ninhos em um período de enxameação. A bugia é uma espécie um pouco menos adaptativa e generalista com relação à alimentação do que quando comparado a espécies que são bastante generalistas, como a jataí, por exemplo. Traduzindo, a jataí, ela aproveita muitas plantas para a coleta do seu alimento. Já a bugia, ela tem algumas preferências, o que pode tornar a criação dela uma criação com um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Por esse motivo, ter um pasto de sucesso para você criar bugia no seu meliponário com segurança e ter colônias bem desenvolvidas é essencial. E um pasto de sucesso é composto por 3 pilares principais, segundo o que eu passo para os meus alunos, que é o pilar da qualidade, onde a gente tem que oferecer plantas que realmente são utilizadas pela espécie ou pelas espécies que a gente está criando. O pilar da quantidade, a gente tem que ter uma quantidade boa para alimentar as abelhas que temos no nosso meliponário, que em geral, segundo pesquisas, é de 50 plantas, tanto as pequenininhas quanto as grandes, para cada colônia de abelha sem ferrão mantida. E a gente tem que ter um pasto acessível, o pilar da acessibilidade é muito importante. Cada espécie de abelha sem ferrão tem um raio de voo diferente que ela alcança, e passou desse raio, ela não vai conseguir alcançar. Então existe um limite de distância que as abelhas percorrem a partir do meliponário em que elas estão inseridas. E no caso da bugia, é de aproximadamente 1.200 metros a partir do meliponário. Ou seja, ela voa até 1,2 km a partir do meliponário para buscar alimento. Se você tem um pasto de qualidade, em boa quantidade, mas que está mais do que 1,2 km de distância, então as suas colônias de bugia não vão conseguir aproveitar e você vai ter que pensar em melhorar o seu pasto. E para isso eu separei uma lista de plantas que são muito boas para abelha bugia e em pesquisas ela visitou bastante para que você possa estruturar um bom pasto para sua bugia aí no seu meliponário. Por isso, se você não pegou caderno e caneta ainda nesse vídeo, eu aconselho que você já pegue, porque agora eu separei o puro creme do milho para vocês. E inclusive, antes de eu falar sobre isso, já vale um like e se inscrever no canal, né? Esse aqui tá um vídeo completíssimo para vocês. E aí? Já se inscreveu? Clicou no botãozinho vermelhinho? Então bora pra lista. A gente tem 2 principais famílias botânicas bem visitadas pela abelha bugia segundo as pesquisas científicas e algumas plantas bem conhecidas que também são muito utilizadas como pasto para bugia. Começando pelas 2 famílias botânicas, a primeira é a família das Asteraceae, onde o gênero Vernonia, que é o gênero do boldo baiano, o gênero do açapeixe, foi um gênero de plantas muito visitado. Então esses exemplares, açapeixe, boldo baiano, que são plantas extremamente nectaríferas, são plantas boas para alimentação da bugia. O segundo grupo de plantas ou família botânica muito visitada pela bugia foi a família das Myrtaceae, compreendida por espécies como a pitanga, o jambo, o eucalipto, entre muitas outras. E lembrando que essas famílias têm muitos outros exemplares de espécies e gêneros que também podem ser utilizados como oferecimento de alimentação para bugia. Mas saindo das famílias botânicas e passando para espécies de fato de plantas que você pode utilizar e que são muito conhecidas para alimentar suas abelhas bugias, eu vou te passar agora uma lista que eu coletei com base nas pesquisas e práticas de criadores grandes de bugia e que podem te ajudar bastante com o pasto. Então vamos lá, as plantas mais utilizadas pela bugia para coleta de alimento foram a gabiroba, o fruto do sabiá, a caliandra, tanto a rosa quanto a vermelha, a jurubeba,
tanto a jurubeba normal quanto a jurubeba brava, que é aquela que tem as folhas com espinhos, o guaco, uma trepadeira medicinal altamente nectarífera, a uvaia, uma espécie de fruto nativo da Mata Atlântica, a grumichama, o araçá também foi uma planta muito utilizada, a ora pronobis, uma trepadeira que é medicinal, que também é uma punk, uma planta alimentícia não convencional para nós e oferece altas quantidades e qualidade de pólen para as abelhas. O cipó-uva, uma trepadeira altamente nectarífera, o guamirim, a pichirica, o cipó-café, que além de receber visita de bugia, também recebe visita de outras melíponas, como principalmente a mandaçaia, o pau-formiga, uma árvore extremamente nectarífera e muito frondosa em flor, a cabeludinha ou jabuticaba amarela, entre muitas outras espécies. Além da alimentação natural, é importante a gente considerar também em alguns períodos do ano uma alimentação artificial suplementar para a abelha bugia. E essa alimentação artificial suplementar ela é composta principalmente por 3 elementos para a bugia: o elemento energético, que vai suprir a falta do mel, o elemento proteico, que vai suprir a falta do pólen natural, e a cera, que é importante ser oferecida à vontade o ano inteiro para as colônias, para elas terem um bom desenvolvimento e não terem que gastar tanto recurso produzindo essa cera dentro dos seus ninhos. Com relação à suplementação energética e proteica, no caso da energética ela pode ser feita com mel diluído ou xarope de água e açúcar, e no caso da proteica pode ser papinha de pólen ou bombom de pólen. Tudo isso vai variar de acordo com a necessidade que você tem de suplementação dessa colônia e com o nível de desenvolvimento dessa colônia. E o principal período, o mais importante para o oferecimento dessa suplementação artificial, é o período de maior fragilidade, de acordo com a sazonalidade do ano, que é bem marcada para o bioma da Mata Atlântica e logo para a abelha bugia que está inserida nesse bioma, que é justamente o período de outono e principalmente o período de inverno, onde a oferta de pasto de qualidade, o néctar e o pólen natural, ele fica muito escasso. Com relação ao comportamento, como vocês bem podem ver que eu tenho muitas bugias aqui atrás, elas são muito mansas e toleram sim a proximidade tanto de pessoas quanto de outras espécies no meliponário. Então bugias são abelhas, nesse sentido específico, até que simples de serem criadas. Mas é importante lembrar que durante o manejo elas podem sim acabar mordiscando, e a mordidinha da bugia é doída. Então se pegar aqui debaixo do pescoço, se pegar aqui em cima do olho, se pegar aqui ó, no ouvido, se pegar no nariz, que são lugares que ela morde com frequência, você pode sentir uma dorzinha e se incomodar, mas não vai passar disso. Elas podem também acabar grudando um pouco de resina nos pelos, que é um comportamento natural de defesa das abelhas sem ferrão, mas nada muito agressivo, nada muito intenso, como a defesa de uma escaptotrigona, como uma mandaguari, ou de uma irapuã, que são colônias extremamente defensivas. A bugia é mais tranquila, apesar de doer um pouquinho a mordida, não passa disso. É importante lembrar que a bugia tolera muito bem a proximidade de outras colônias em meliponário coletivo, mas isso não tira o fato de que nós temos que fazer um manejo de adaptação ou de aceitação com as colônias novas que chegam no nosso meliponário. Caso contrário, elas podem sim brigar, porque é uma espécie que, apesar de tolerar essa proximidade, quando ela é inserida em um novo local próximo de outras colônias, ela pode se tornar territorialista. E isso pode causar a você ou às suas colônias uma perda considerável de operárias, prejudicando muito o desenvolvimento delas. Lembrando que se você é o meu aluno, você tem uma aula exclusiva sobre isso lá dentro do nosso curso. Outra coisa interessante sobre o comportamento das bugias é que elas podem definir em um meliponário coletivo com muitas bugias próximas, como é o nosso caso aqui, uma espécie de um senso de comunidade, né? Uma vila se cria entre as colônias, onde uma colônia vai compartilhar recurso com as outras e em geral elas vão nivelar no mesmo nível de desenvolvimento. Isso pode acontecer para algumas espécies de abelha sem ferrão, mas principalmente para o gênero Melipona, justamente o gênero que compreende a abelha bugia. Coisa, a bugia é uma espécie de abelha sem ferrão, assim como outras melíponas, que acumula poucas vigias na entrada. Só que diferente de guaraipo, por exemplo, que normalmente é uma vigia na entrada, a bugia ela pode acumular até 3, 4 ou 5 vigias na entrada, dependendo do tamanho do pito de entrada. Mas em geral, são menos abelhas quando comparado a colônias de trigoniformes, como a jataí, por exemplo, que acumula bastante abelha na colônia. Mas isso não significa que essa colônia está ruim ou está com desenvolvimento mais fraco, não. Esse comportamento de acumular menos vigias na colônia, na entrada da colônia, é um comportamento natural para a espécie. Segunda curiosidade sobre a bugia é que ela pode acumular resinas avermelhadas na entrada da colônia, como a gente viu, que funcionam como uma espécie de sinal para essas abelhas operárias que saem da colônia para identificar com facilidade o ninho delas no meio de uma grande mata, uma floresta fechada. Elas são como se fosse uma impressão digital, que além de ajudar a abelha a identificar a colônia, mostram para ela que aquela é de fato a colônia dela. E essas resinas vermelhas fazem isso por conta do padrão de cor que elas emitem
emitem e o padrão de vibração que elas emitem, que é justamente a coloração ultravioleta. Uma coloração que as abelhas enxergam com os olhos compostos delas, mas que nós humanos não conseguimos enxergar. Por isso que as abelhas, inclusive, conseguem localizar flores com muita facilidade, porque as flores também emitem esse padrão de coloração ultravioleta. Terceira característica, as bugias elas podem criar um senso de comunidade em meliponários coletivos com muitas bugias agrupadas, como eu expliquei para vocês. E é importante considerar que nesse senso de comunidade, apesar dele gerar benefícios, ele também pode gerar alguns problemas, que é justamente a próxima característica da nossa lista, que as colônias de bugias matrizes podem sim acabar absorvendo algumas divisões que são feitas e colocadas próximo a elas. Então é importante você considerar isso, e caso você esteja tendo problemas com as suas divisões de bugia, pode ser que por conta desse senso de comunidade onde as colônias compartilham materiais umas com as outras, elas tenham entendido que essa colônia dividida que está sem rainha é um pedaço de alguma colônia que se desprendeu, e como elas compartilham recursos, elas vão acabar absorvendo esses recursos para que eles não sejam perdidos, impedindo o surgimento de uma nova rainha nessa divisão e dificultando e muito o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu plantel. Então a absorção e senso de comunidade são duas coisas muito importantes a serem consideradas caso você queira ter sucesso criando bugia em condomínio. Essa é uma característica que para piquetes individuais já não vai se replicar. Uma outra característica da bugia é que ela tem uma microbiota no interior de suas colônias que é riquíssima, ou seja, tem muitos insetos, micro-organismos, pequenos ácaros, besouros que convivem junto com a colônia de bugia por conta de uma outra característica delas, o alto teor de umidade interna nas suas colônias. Então é comum de você abrir a colônia de bugia e ver vários pequenos insetinhos andando, ou alguns besourinhos, ou até algumas larvas desses próprios besouros, algumas colônias de fungo. Tudo isso faz parte dessa microbiota de colônia de bugia e é importantíssimo a gente manter isso, afinal elas dependem do equilíbrio dessa microbiota para conseguir desenvolver bem a sua colônia. Inclusive, para divisões, é normal que alguns meliponicultores mais experientes que criam bugia passem para a colônia dividida essa microbiota, que já se mostrou muito importante para o surgimento, eleição e manutenção dessa colônia por uma nova rainha. Bugias é doce, levemente amadeirado e com um leve toque cítrico em alguns casos para algumas floradas, o que torna esse mel um dos méis mais apreciados do Brasil e até mesmo do mundo. Sim, o mel de bugia tem sido levado para fora porque os gringos têm gostado bastante. Isso acontece com a maioria das urussus, que tem méis com características semelhantes, mas no caso da bugia é o mel levemente cítrico com esse adocicado, com esse toque amadeirado, que torna ele um mel único e muito saboroso. A produtividade de mel das colônias de bugia varia entre 3 até 4 litros por colônia por ano em locais que têm bom pasto e um genótipo bem produtivo, mas em média as colônias produzem de 2 a 3 litros por colônia por ano. E o mel da bugia é um mel que tem muitas propriedades medicinais já comprovadas pela ciência, como anti-inflamatório, antibiótico, cicatrizante, elevador da imunidade e também um mel que auxilia nos processos do nosso organismo, no bom funcionamento dele, além de agregar muita energia para atividades físicas. Então é um mel muito bom para você ter e colocar na sua rotina de alimentação diária. Imagina só se ele for produzido pelas suas próprias colônias, fica melhor ainda. A bugia, assim como a maioria das espécies de abelha sem ferrão, tem sim alguns inimigos naturais, mas no caso específico da bugia, a gente tem 3 principais que causam muitos problemas. O primeiro deles é o forídeo. O forídeo é uma pequena mosquinha que invade as colônias de abelha sem ferrão atrás do alimento proteico, dos potes de pólen, mas não para ele consumir, e sim para suas larvas consumirem, se desenvolverem e se transformarem em outros forídeos. Então o forídeo utiliza as colônias de bugia como uma espécie de veículo para a reprodução, e isso acontece em um tempo muito rápido que dificulta bastante o manejo de controle por parte dos meliponicultores. E como a bugia já acumula muita umidade no interior da sua colônia, é um interior mais quente e também tem toda essa microbiota, potes de pólen que são bem fermentados. O pólen da bugia é um pólen bem fermentado que tem um odor bem forte. Isso tudo faz com que o forídeo acabe atraindo maior atenção para as colônias de bugia. E isso torna o forídeo um inimigo natural muito perigoso para essa espécie e que nós devemos ficar bem atentos para que nenhum problema aconteça. Vale lembrar que na nossa loja, na Empório Ama, nós temos disponível o bioterápico original contra forídeo, produzido pela própria doutora Gena, o FCH4, com um dos menores valores do mercado para este produto. Se você quiser aproveitar, é só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e entrar para fazer o seu pedido de bioterápico, aproveitando que ainda temos estoque, porque este é um produto que acaba muito rápido na nossa loja. O segundo maior inimigo natural da bugia, assim como as outras abelhas sem ferrão, é a intoxicação, causada não só por agrotóxico, mas também por fumacê, quem está criando bugia em cidades, e também por néctar tóxico
tóxico dependendo da planta que a sua abelha coletou alimento. No caso de intoxicações, os manejos que podemos aplicar, eles são muito restritos para controle do problema. Agora, para prevenção, a gente pode fazer muita coisa. Quem está em cidade, é importante se atentar ao calendário de aplicação do fumacê e proteger a colônia, fechar ela na caixa na noite anterior à aplicação, deixar o dia da aplicação a colônia fechada e no próximo só reabrir. Assim, o veneno dispersado no ambiente já vai ter dissipado e a colônia vai poder trabalhar tranquilamente. Isso também funciona para quem está próximo de lavouras que tem aplicação de agrotóxico. É importante conversar com as propriedades vizinhas que fazem esse tipo de aplicação para entender o dia, o momento que ele vai fazer e você poder agir com as suas colônias. Agora, caso a sua colônia tenha sido contaminada e você precise agir, você pode utilizar um outro produto também produzido pela doutora Gena, que é um descontaminante para abelha sem ferrão, que também temos disponível na Empório Ama, nossa loja oficial. Ele é chamado de Ed-Bee e ele funciona tanto para contaminações por agrotóxico, por veneno, por fumacê, por néctar tóxico e até por fumaça. Um produto importantíssimo para você ter guardado no seu meliponário e agir em casos de necessidade extrema como intoxicações. E é um único produto comprovado pela ciência que realmente pode reverter casos de intoxicação. Se você quiser aproveitar, na nossa loja tá por um dos menores valores do mercado também. Clica no link aí e vai lá aproveitar. E por fim, mais ou menos importante, o terceiro inimigo natural das abelhas bugia é justamente nosso, o homem, mas não no caso de aplicações de veneno, e sim nos manejos incorretos. A bugia não é uma espécie tão simples, generalista, resistente para ser manejada quanto uma jataí ou uma mirim, por exemplo. Ela é uma espécie que exige um pouco mais de conhecimento, cuidado por parte do meliponicultor. E manejos incorretos atualmente são uma das maiores causas de mortes evitáveis de colônias de bugias em meliponários por todo o Brasil. Por isso, se você quer criar bugia, aprenda sobre essa espécie antes de você comprar ou capturar ou manter colônias de bugia no seu próprio meliponário. Senão você vai acabar perdendo as suas colônias por conta de falta de conhecimento. Um grande abraço do maior abelhudo de todos. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê nas próximas.